Vamos lá, pessoal, muita atenção no que eu vou falar. Professor Júlio, quando o juiz não pode julgar, e a resposta aparece aonde? Nos impedimentos, né? Existe o conceito de impedimento e suspensão. E esse tema é obrigatório para quem quer passar no concurso público, em carreiras, para trabalhar no tribunal, seja no Poder Judiciário de qualquer jeito, você tem que saber disso. É obrigatório, é um tema obrigatório. E é um tema obrigatório para quem deseja advogar. Você precisa saber o que fazer quando o juiz é impedido ou é suspeito, né? Que gera suspensão. Tem que fazer. É um problema incidental, deve ser discutido, deve ser julgado antes do processo principal. Pode ser feito por simples petição, hein? Dentro de qualquer processo e qualquer grau de jurisdição. Fique atento. Pode ser suspeito ou impedido um juiz, mas também um relator, hein? Existe um entendimento pacífico nesse sentido. Então, preste atenção no que eu vou falar. Vamos lá. A respeito das causas de impedimento e suspensão do juiz, elas estão previstas no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Impedimentos são, então anote aí, artigo 144, o que são impedimentos? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, ou seja, julgar, dar andamento. Quando, professor Júlio? Primeiro ponto, em que interveio como mandatário da parte. Oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, o juiz, que em outro processo ele interveio como mandatário da parte, oficiou, né, como perito, atuou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, não pode exercer a função de juiz, ele está impedido, ok? Outro ponto, né, outro motivo que o juiz também está impedido, o juiz, juíza, né, os judiciários, os magistrados, também acontece na situação de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, vamos dizer que o juiz ele ou ela se tornou desembargador e cai na mão dele de novo, na mão dela de novo, não pode, ele já julgou lá em primeiro grau, então não pode, porque senão não existe o duplo grau de jurisdição, não existe uma revisão, ele ou ela vai manter a decisão, então também fica impedido, né? Impedimento, também uma questão de impedimento, desses estudos de impedimentos. Mais uma situação importante, que o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, o magistrado fique impedido, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, de fato, ou membro do Ministério Público, se for cônjuge, né, ou seu cônjuge, marido, esposa, companheiro, companheira, ou qualquer outro parente, tá? Não pode atuar. Consanguíneo, inclusive, e afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, terceiro grau, hein? Então, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, os magistrados, conforme o artigo 144, eles ficam impedidos, existe um impedimento, existem impedimentos em várias situações. Então, que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento, né, depoimento pessoal como testemunha. O juiz ou a juíza que conheceu outro grau de jurisdição, então ele foi para o segundo grau e recebeu o processo de novo, não pode, ele está impedido. E quando nele estiver postulando como defensor público, se ele atuou como defensor público, tem uma regra importante aí, né? Advogado, membro do Ministério Público, ou seu cônjuge ou companheira também atua, né? Ou qualquer parente consanguíneo afim até terceiro grau, linha reta, colateral até terceiro grau. Então, um ponto importante também. Quando for parte no processo, ele próprio também, seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta até também terceiro grau, inclusive. Mais uma situação que o juiz também fica impedido, o juiz, a juíza, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo, também não pode julgar. Também fica impedido o juiz, a juíza, quando for herdeiro presuntivo, né, donatário ou empregador de qualquer das partes também. E que figure como parte, instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço, também não. Então eu sou juiz ou dou aula em tal faculdade, em tal escola, né? Então eu dou aula na escola superior universitária. Deixa eu julgar esse caso aqui que eu vou dar uma atenção especial, porque eu dou aula lá. Então não pode, tá? Então se tem um vínculo, essa relação com prestação de serviço, não pode, ok? Não pode. Por isso eu acho muito estranho, hoje em dia tem muitos juízes na internet, né? Vendendo que você vai ficar rico na advocacia, que você vai ficar não sei o quê, aprende a executar, a audiência, vários termos, né? Seja especialista, e isso é assustador porque um juiz desse vende curso para todo mundo, e de certa forma, se ele vender um curso para mim ou para o advogado adverso, ele já não poderia julgar. Então, você vê como o Brasil é um país largado, né, as traças, né, porque não tem lógica, né, não tem lógica. Primeiro que um juiz vai ensinar o sujeito a advogar, ficar rico, porque nem ele consegue ser advogado, porque ele tem medo, porque ele é juiz, né.
senão ele largava tudo e viraria advogado. Então é um Brasil largado às traças. Vamos lá, mais uma situação importante de impedimento, em que o juiz figure como parte de cliente, né, de escritório de advocacia, o seu cônjuge. Então eu sou juiz, a minha esposa, o meu marido, ele é advogado companheiro. Eu não posso julgar casos do escritório que o meu marido, que a minha esposa seja advogado, né? Então não pode. Parente, consanguíneo em afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau também, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, tá? E também fica impedido o juiz quando promover ação contra a parte ou o seu advogado também. Na hipótese do inciso terceiro, gente, é importante, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. E também trago aqui que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz também é uma outra situação. E o parágrafo terceiro, o impedimento previsto no inciso 3, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados, o advogado que individualmente ostente a condição nela prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo, tá bom? Então isso é importante. Então nós tratamos aqui dos casos de impedimentos do juiz, da juíza, dos magistrados, né? Agora existe a suspensão, que é outra coisa, outra situação. A suspensão já aparece no artigo 145. 144 é impedimento, 145 é suspensão. Suspensão é outra situação. O juiz, a juíza, o magistrado, os magistrados, eles são impedidos na situação que nós falamos aqui, suspeitos nessa que nós vamos falar agora. O artigo 145 trata que a suspensão do juiz ocorre quando, professor Júlio? Quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes e de seus advogados. Advogados também, hein? Vamos lá. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subtraia, de fato, meios para atender às despesas do litígio, tá? Utilize para subministrar meios das despesas dos litígios. Também, quando qualquer das partes for de fato sua credora ou devedora de seu companheiro, cônjuge, companheiro ou parente desses, nesta linha reta até o terceiro grau também, inclusive, tá? E também é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, também o juiz é suspeito. Então também um ponto importante. Detalhe, o juiz, juíza, declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões, então importante isso. Será ilegítima a alegação de suspeito quando houver sido provocada por quem alegue, ou alega, né? E também a parte que alega houver praticado ato que signifique de forma manifestada a aceitação do que foi arguido, tá? Então, um ponto importante também que merece uma atenção especial. Legal, esse tema é muito importante, né? Esse tema é muito importante, faz toda a diferença. Deixa eu falar um pouquinho como decorre isso. Então, através de petição, eu posso fazer dentro da petição inicial, dentro de uma contestação, a primeira vez que eu falo no processo. Ou posso apresentar uma petição a partir do momento que eu tenha acesso a essa informação. Eu consigo provar através das redes sociais, isso é muito comum. De acordo com o artigo 146 do Código de Processo Civil, a parte deve alegar no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Então, 15 dias, descobri o fato, tenho 15 dias para alegar o impedimento ou a suspensão. Em petição específica, na prática pode ser feita de uma inicial contestação, para concurso sempre petição específica, dirigida ao juiz do processo no qual indicará o fundamento da acusação, né, das alegações, podendo instruí-la com documentos em que fundar a alegação com o rol de testemunhas. Tá? Posso pedir rol de testemunha, posso fazer uma ata notarial, juntar as redes sociais. Se reconhecer o impedimento ou a suspensão, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição no prazo de 15 dias e apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas e, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Distribuído de fato no tribunal, o que eu trago para você? O relator deverá declarar os efeitos em que o incidente será recebido, sendo que, se for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Se for recebido com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Tem que ser, né, gente? Não pode ser julgado antes. Isso é fato, hein? Então vamos lá. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente, o tribunal rejeitará. E, por outro lado, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifestação suspeita, o tribunal também condenará o juiz nas custas e remeterá os autos a seu substituto legal,
devendo o tribunal fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado, decretando inclusive a nulidade de todos os atos praticados quando já prestado o motivo do impedimento ou da suspensão. Tá? O artigo 148 do Código de Processo Civil estabelece ainda que os motivos de impedimento e suspensão se aplicam ao membro do Ministério Público e aos auxiliares da Justiça também, e aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, uma regra importante também. Mais um tema que eu queria falar com você, de forma didática, o professor está separando, né? Então nas nossas aulas que ficam aí algo em torno de meia hora ou mais, mas como são temas específicos, para não ficar a tua cabeça carregada, estou separando num tempo menor, para que você estude aquele assunto específico, possa dar uma lida no material que você escreveu, possa fixar. Terminou a aula, leia novamente, fixe o que você leu, o que você digitou, para você guardar a matéria, tá bom? Eu volto aqui com o próximo assunto, separando aqui para ficar didático, para essa parte não ficar cansativa para você. A ideia é didática, tá bom? Um abraço.